Um milionário leva sua namorada para jantar em um restaurante elegante e exclusivo, quando ao chegar se depara com uma cena inesperada. Sua ex-esposa, visivelmente em uma situação difícil, está na porta do restaurante pedindo comida aos transeuntes. Para seu espanto, ela está acompanhada de 4 crianças que, de forma impressionante, são idênticas a ele, refletindo traços físicos inconfundíveis. O encontro, cheio de desconforto e surpresa, traz à tona questões do passado e desperta sentimentos contraditórios no milionário, que se vê preso entre o luxo do momento e o peso da realidade de sua ex-família. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A noite paulistana brilhava com 1 milhão de luzes enquanto o Porsche Cayenne preto serpenteava pelas ruas dos Jardins. Ricardo ajustou a gravata italiana com uma mão, enquanto a outra segurava firmemente o volante de couro. Ao seu lado, Sofia retocava o batom carmim, seu vestido de grife cintilando sob as luzes dos postes que passavam em sequência. Você vai adorar o menu degustação, comentou Ricardo, lançando um olhar carinhoso para sua namorada modelo. O chefe esteve em Paris por 6 meses antes de criar esse cardápio. Sofia sorriu, seus dentes perfeitamente alinhados, reluzindo. Você sempre sabe como fazer uma noite especial, amor. 1 ano juntos. Parece que foi ontem. O restaurante Maison d'Or se erguia imponente na esquina, sua fachada art déco iluminada por spots dourados estrategicamente posicionados. Era o tipo de estabelecimento que não exibia preços em seu cardápio. Se você precisasse perguntar, provavelmente não deveria estar ali. Ricardo estacionou suavemente junto à entrada, onde um manobrista já os aguardava. Com movimentos precisos e elegantes, dignos de alguém acostumado ao luxo, desceu do carro e ajeitou o terno Armani feito sob medida. Circundou o veículo para abrir a porta para Sofia, que emergiu como uma visão em seu vestido vermelho valentino. Foi nesse momento que o mundo de Ricardo parou de girar. Ali, a menos de 10 metros de distância, estava Laura. Sua ex-esposa, que havia desaparecido há 5 anos, estava parada próxima à entrada de serviço do restaurante, vestindo um uniforme simples de auxiliar de limpeza. Mas não foi apenas sua presença que fez o sangue de Ricardo gelar nas veias. Eram as 4 crianças ao seu redor. 4 pequenos rostos, todos com os mesmos traços marcantes que ele via toda manhã, no espelho. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de queixo que era a marca registrada da família Mendes há gerações. 3 meninas e um menino, todos aparentando a mesma idade, todos inequivocamente seus filhos. Ricardo, está tudo bem? A voz de Sofia soou distante, como se viesse de outro mundo. Você está pálido. Laura também o viu. Seus olhos se encontraram através da distância, e 5 anos de ausência se dissolveram em 1 segundo. O cansaço era evidente em seu rosto, mas havia algo mais ali. Uma força que Ricardo nunca tinha notado antes. Uma dignidade que transcendia as roupas simples que vestia. Mamãe, o ônibus já vai chegar? Uma das meninas puxou a barra do uniforme de Laura, sua voz infantil cortando o ar tenso da noite. Ricardo sentiu suas pernas moverem-se automaticamente em direção ao grupo, ignorando completamente os protestos confusos de Sofia. Cada passo parecia durar uma eternidade, cada metro entre eles carregado com o peso de decisões passadas e segredos há muito enterrados. Laura... Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Ricardo. A resposta dela foi controlada, profissional. Não esperava te encontrar aqui. O menino instintivamente se colocou ligeiramente à frente das irmãs. Seus olhos, os olhos de... Ricardo!
observando o estranho bem vestido com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Essas crianças... Ricardo começou, mas as palavras morreram em sua garganta. São seus filhos, Laura completou sem rodeios, quadrigêmeos, Lucas, Beatriz, Alice e Clara. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O barulho do trânsito, as conversas dos clientes chegando ao restaurante, até mesmo os protestos cada vez mais altos de Sofia, tudo se transformou em um zumbido distante, enquanto Ricardo absorvia a magnitude daquela revelação. Por quê? Ele começou, mas Laura o interrompeu com um gesto suave. Não é hora nem lugar para essa conversa, Ricardo. Estou apenas esperando o ônibus dos funcionários. A babá ficou doente e não tinha com quem deixá-los hoje. A simplicidade daquela explicação, contrastando com a complexidade monumental da situação, era quase surreal. Ricardo olhou novamente para as crianças, seus filhos, tentando absorver cada detalhe de seus rostos. Beatriz, uma das meninas, sorriu timidamente para ele, um sorriso que era espelho do seu próprio. "Precisamos conversar", conseguiu dizer finalmente. "Talvez", Laura respondeu, seu tom suavizando ligeiramente. "Mas não agora. Você tem um compromisso", ela indicou Sofia com um movimento discreto da cabeça. "E eu tenho 4 crianças para colocar na cama." Um ônibus branco dobrou a esquina, suas luzes piscando na noite. Laura começou a organizar as crianças com a eficiência de quem já fez isso centenas de vezes. "Rua das Orquídeas, 127, Itaquera", ela disse, quase como um afterthought. "Se quiser realmente conversar." Ricardo ficou paralisado, observando enquanto Laura e as crianças embarcavam no ônibus. Através da janela, viu Beatriz acenar timidamente e seu coração deu um salto doloroso no peito. "Ricardo!" A voz de Sofia finalmente penetrou sua consciência. O que está acontecendo? Quem era aquela mulher? Ele se virou para sua namorada, sua vida perfeita e controlada desmoronando diante de seus olhos. "Minha ex-esposa", respondeu mecanicamente, "e aparentemente meus filhos." O ônibus já havia partido, levando consigo 4 pequenos pedaços de seu coração que ele nem sabia que existiam. A noite de aniversário de namoro estava esquecida, substituída por uma revelação que mudaria sua vida para sempre. No céu de São Paulo, nuvens começavam a se formar, prometendo uma das típicas tempestades de verão da cidade. Ricardo permaneceu imóvel na calçada, sentindo as primeiras gotas de chuva tocarem seu terno italiano de R$10.000, enquanto sua mente tentava processar como sua vida certinha e planejada havia se transformado em um verdadeiro turbilhão. Em questão de minutos, Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. Sentado na varanda de sua cobertura no Morumbi, observava as luzes de São Paulo piscarem como estrelas terrenas, enquanto sua mente revivia obsessivamente cada momento do encontro inesperado. O jantar de aniversário com Sofia havia sido cancelado. Ela voltou para casa furiosa após uma discussão no carro, onde ele se mostrou incapaz de manter uma conversa coerente, sua mente constantemente voltando para aqueles 4 pequenos rostos. A garrafa de uísque na mesa lateral permanecia intocada. Pela primeira vez em anos, Ricardo precisava da sobriedade total de seus pensamentos. Cada detalhe precisava ser revivido, analisado, compreendido. Os olhos verdes das crianças, seus olhos, o sorriso tímido de Beatriz, a postura protetora de Lucas, as expressões curiosas de Alice e Clara. "Senhor", a voz de Regina, sua governanta, interrompeu seus pensamentos. "Já são 3 da manhã. O senhor precisa descansar." Ricardo apenas assentiu, sem se mover. Regina, que trabalhava para ele há mais de uma década, hesitou antes de continuar. "A dona Laura, ela sempre foi uma boa pessoa.
Aquelas palavras simples desencadearam uma avalanche de memórias. Laura, aos 22 anos, recém-chegada do interior, trabalhando como recepcionista no prédio onde ele estava começando sua primeira empresa. O brilho em seus olhos quando ele a convidou para sair. O jeito como ela ria de suas piadas ruins. A simplicidade com que encarava a vida, tão diferente da artificialidade do mundo corporativo em que ele vivia. Como eu pude ser tão cego, Regina? Murmurou mais para si mesmo que para a governanta. Como não percebi que ela estava grávida? As lembranças dos últimos meses de seu casamento vieram à tona com força brutal. As intermináveis horas no escritório, construindo seu império. As viagens de negócios cada vez mais frequentes. Os jantares cancelados. As ligações não atendidas. E então, a suspeita infundada de traição. Uma ideia plantada por algum colega maldoso e alimentada por sua própria insegurança. Seu celular vibrou pela 10ª vez naquela noite. Era Sofia novamente. Ignorou a chamada, assim como havia ignorado as anteriores. Como explicar a ela que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo? Como fazê-la entender que nada mais parecia importante diante da descoberta de que era pai de 4 crianças? Levantou-se abruptamente e caminhou até seu escritório. No computador, abriu o navegador e digitou Rua das Orquídeas, 127 Itaquera. O Maps mostrou uma região distante de tudo que conhecia em São Paulo, um bairro da Zona Leste, a quilômetros de distância de seu mundo de restaurantes estrelados e lojas de grife. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro. Regina apareceu na porta, preocupada. "O senhor vai sair agora? Está tarde demais. Preciso ver o lugar onde eles moram, Regina. Não vou bater na porta, só preciso ver." A viagem até Itaquera foi como entrar em outra cidade. As ruas largas do Morumbi deram lugar a vielas estreitas. Os prédios, luxuosos, foram substituídos por construções simples. Quando finalmente encontrou a Rua das Orquídeas, já passava das 4 da manhã. A casa número 127 era pequena, pintada de um amarelo desbotado. Uma única janela no andar superior ainda mostrava uma luz fraca. Abajur, talvez. No pequeno jardim da frente, um balanço de pneu balançava suavemente com a brisa da madrugada. Conseguia imaginar suas filhas brincando ali, rindo, crescendo, sem que ele soubesse de sua existência. Um movimento na janela iluminada chamou sua atenção. Por um momento vislumbrou Laura, ainda vestida no uniforme do restaurante, debruçada sobre o que parecia ser um livro. Estudando, mesmo àquela hora da madrugada, depois de um longo dia de trabalho. Seu telefone vibrou novamente. Sofia, mais uma vez. Mas agora havia também uma mensagem de sua mãe, Dona Mercedes. "Filho, Sofia me ligou muito nervosa. O que está acontecendo? Precisamos conversar." Ricardo desligou o celular. Ali, parado em frente àquela casa simples em Itaquera, seu mundo de aparências e status social parecia cada vez mais vazio. As palavras de Laura ecoavam em sua mente. Não é hora nem lugar para essa conversa. Mas quando seria? Como recuperar 5 anos perdidos? O céu começava a clarear quando ele finalmente deu partida no carro para voltar para casa. No banco do passageiro, deixou um envelope com seu cartão de visitas e uma nota simples. "Quando você estiver pronta para conversar, me avise. Por favor." Horas depois, sentado em seu escritório na empresa, Ricardo encarava a tela do computador sem realmente ver nada. Sua secretária já havia anunciado 3 vezes que Sofia estava na linha, e sua mãe havia deixado 5 mensagens de voz. Mas ele só conseguia pensar em 4 pequenos rostos, todos com seus olhos verdes, todos carregando um pedaço de sua alma que ele nem sabia que existia. Em sua mesa, uma foto antiga chamou sua atenção. Ele e Laura
no dia do casamento. Ela sorria, aquele sorriso sincero que sempre o encantara, enquanto ele a olhava com adoração. Quando exatamente havia perdido aquele olhar? Quando havia permitido que o sucesso e a ambição obscurecessem o que realmente importava? O interfone tocou mais uma vez. Senhor Mendes, sua mãe está aqui. Diz que é urgente. Ricardo respirou fundo, preparando-se para o que seria apenas o primeiro de muitos confrontos. Sua vida perfeita e controlada havia se transformado em um caos em questão de horas, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que estava acordando de um longo sonho superficial para enfrentar a realidade que realmente importava. Dona Mercedes entrou no escritório como uma rajada de vento gélido, seu Chanel no 5 precedendo sua chegada. Aos 65 anos, mantinha a postura altiva que a fizera reinar absoluta na alta sociedade paulistana por décadas. Seu conjunto de ouro e suas pérolas australianas eram uma armadura tão eficiente quanto qualquer terno corporativo. Ricardo, que história absurda é essa que Sofia me contou? Ela se sentou sem esperar convite, ajeitando-se na cadeira de couro italiano como se fosse um trono. Aquela mulher teve a audácia de aparecer depois de todo esse tempo? Ricardo observou. Sua mãe com olhos novos. Pela primeira vez, notou como sua elegância parecia artificial, como seu sotaque forçadamente refinado soava falso. Aquela mulher, mãe, é Laura, e ela não apareceu. Ela trabalha no restaurante, como auxiliar de limpeza para sustentar meus filhos. Filhos que eu não sabia que existiam. Algo tremeu no rosto perfeitamente maquiado de Dona Mercedes. Foi apenas um instante, mas Ricardo captou. Anos de negociações corporativas o haviam treinado para reconhecer quando alguém escondia algo. Filhos? Ela riu, um som artificial. Ricardo, querido, você não pode acreditar nisso. É obviamente uma tentativa de... De quê, mãe? Ricardo a interrompeu, sua voz cortante. De extorquir dinheiro? Laura nem sequer falou comigo. Estava apenas esperando seu transporte depois do trabalho. Trabalho este que ela faz para sustentar 4 crianças sozinha, quando eu tenho 3 carros importados na garagem. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele escritório, o ar estava carregado de tensão. Você sabia? Não era uma pergunta. O rosto de sua mãe havia se transformado em uma máscara de mármore, mas seus olhos atraíam. Ricardo, tudo o que fiz foi para proteger você. Aquela mulher nunca foi adequada para nossa família. Quando ela engravidou, você sabia? Ricardo se levantou com tanta força que sua cadeira caiu para trás. Você sabia que eu tinha filhos e escondeu isso de mim por 5 anos? Sente-se, Ricardo. Esse comportamento é indigno de um Mendes. A voz de Dona Mercedes permanecia controlada, mas havia um tremor subjacente. Sim, eu sabia. Laura tentou entrar em contato várias vezes durante a gravidez. Cartas, e-mails, recados. Eu interceptei todos. O mundo pareceu parar de girar. Ricardo se apoiou na mesa, suas pernas subitamente fracas. Como você pôde? Como eu pude? Como eu pude proteger meu único filho de cometer o maior erro de sua vida? Dona Mercedes também se levantou, seu rosto agora vermelho de indignação. Você estava finalmente se libertando daquela união inadequada. Estava focado em sua carreira, construindo algo significativo. E ela, uma recepcionista do interior, sem berço, sem educação adequada. Sem educação adequada? Ricardo riu amargamente. Ela está estudando, mãe. Depois de trabalhar o dia inteiro limpando o chão do restaurante onde levo minhas namoradas ricas, ela ainda encontra energia para estudar à noite. O interfone zumbiu, interrompendo a discussão. Senhor Mendes, a senhorita Sofia está aqui. Não agora! Ricardo praticamente gritou no interfone. Viu? Dona Mercedes aproveitou a deixa.
Sofia é o tipo de mulher que você merece, elegante, bem-nascida, com conexões. Sofia é uma modelo de 25 anos que está comigo pelo meu dinheiro e status, e nós dois sabemos disso. As palavras saíram amargas de sua boca. Laura me amava quando eu não tinha nada além de sonhos e dívidas. Sua mãe se aproximou, tentando tocar seu rosto como fazia quando ele era criança. Ricardo se esquivou. Você roubou 5 anos da vida dos meus filhos. 5 anos que eu nunca vou recuperar. Eu contratei um detetive. A voz de Dona Mercedes agora soava quase suplicante. Para garantir que eles estivessem bem. Tenho relatórios, fotos. Fotos? Ricardo sentiu a bile subir em sua garganta. Você tem fotos dos meus filhos crescendo e nunca me contou. A porta do escritório se abriu abruptamente. Sofia entrou, linda em seu vestido de grife, mas parou ao sentir a tensão no ambiente. Ricardo, precisamos conversar sobre ontem à noite. Não agora, Sofia. Ele nem sequer olhou para ela. Mãe, quero todos os relatórios, todas as fotos, tudo que você tem sobre meus filhos. Filho, seja razoável. Agora! Sofia recuou um passo, chocada com a explosão. Dona Mercedes, no entanto, manteve-se firme. Você vai jogar fora tudo que construímos? Nossa posição social, nossas conexões, por causa dela. Ricardo caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia até o horizonte. Em algum lugar lá longe, além dos arranha-céus e avenidas congestionadas, 4 crianças com... Seus olhos estavam vivendo suas vidas, alheias ao furacão que sua existência havia desencadeado. Não, mãe, não por causa dela. Ele se virou encarando as 2 mulheres que representavam tudo que ele pensava querer na vida. Por causa deles, por causa dos meus filhos, por causa de quem eu quero ser para eles. Sofia deixou escapar um soluço dramático e saiu correndo do escritório. Dona Mercedes permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de desaprovação. Os relatórios estarão em sua casa esta noite. Ela ajeitou a bolsa Hermès no braço. Mas saiba que você está cometendo um erro terrível. Quando a porta se fechou atrás dela, Ricardo se permitiu desabar em sua cadeira. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Recebi seu cartão. Podemos conversar. Amanhã, depois que eu deixar as crianças na escola, tem uma padaria na esquina da rua de casa. 7h30. Laura. Pela primeira vez naquele dia caótico, Ricardo sorriu. Era um pequeno passo, mas era um começo. A padaria São Jorge era um estabelecimento modesto, daqueles que ainda mantêm o costume de assar pão 3 vezes ao dia. Às 7h15 da manhã, Ricardo estacionou seu Porsche entre um Gol com adesivo de Uber e uma Kombi antiga, sentindo-se absurdamente deslocado. O cheiro de pão fresco e café recém-passado enchia o ar da manhã, misturando-se com o burburinho dos trabalhadores que tomavam café antes de seguir para seus empregos. Laura já estava lá, sentada a uma mesa simples de fórmica, as mãos em volta de uma xícara de café com leite. Vestia jeans, uma blusa simples e tênis, um visual drasticamente diferente do uniforme da noite anterior, mas que de alguma forma a fazia parecer mais próxima da Laura que ele havia conhecido anos atrás. Você veio, ela comentou quando ele se sentou sem levantar os olhos da xícara. Claro que vim. Ricardo ajeitou-se na cadeira de plástico, consciente dos olhares curiosos que seu terno italiano atraía. Laura, eu nem sei por onde começar. Pelo começo seria bom. Ela finalmente o encarou. Por que você nunca respondeu minhas tentativas de contato? Ricardo sentiu o peso da culpa em seu peito. Eu nunca recebi nenhuma mensagem sua. Descobri, ontem, minha mãe interceptou tudo. As cartas, os e-mails, tudo. Laura piscou, processando a informação. Uma senhora de avental trouxe mais uma xícara de café, colocando-a na frente de Ricardo sem perguntar se ele queria. Dona Mercedes. Laura murmurou o nome como se fosse algo amargo.
Ela nunca aceitou que o filho preferido dela se casasse com uma caipira do interior. Ela tinha um detetive te seguindo. As palavras saíram como uma confissão. Todos esses anos, ela sabia das crianças. Tem fotos, relatórios. O rosto de Laura empalideceu. Ela nos espionava? Vou te entregar tudo. São seus filhos, você tem direito de saber. Ricardo parou, corrigindo-se. Nossos filhos. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Lá fora, a cidade acordava para mais um dia. Como eles são? A pergunta saiu quase como uma súplica. Me fala sobre eles, por favor. Laura respirou fundo, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios pela primeira vez. Lucas é o protetor. Nasceu por último, mas age como se fosse o mais velho. Muito responsável, sempre cuidando das irmãs. Beatriz é a sonhadora, passa horas desenhando e inventando histórias. Alice tem um dom absurdo para a música, mesmo sem nunca ter tido uma aula formal. E Clara, ela riu suavemente. Clara é um gênio da matemática. Às vezes me assusta o quanto ela é esperta. Ricardo bebia cada palavra, tentando construir em sua mente a personalidade de cada um de seus filhos. Eles sabem sobre mim. Sabem que tem um pai, claro. Mas nunca forcei o assunto. Quando perguntam, digo que nos separamos antes deles nascerem. E agora? Laura colocou a xícara vazia sobre a mesa. Agora é complicado, Ricardo. Você tem sua vida perfeita, sua namorada modelo, seu mundo de luxo. Não quero que meus filhos sejam uma obrigação social para você. Nossa vida perfeita acabou na noite retrasada. Ele se inclinou para a frente. Terminei com Sofia ontem. E quanto à minha mãe, bem, digamos que nossas relações estão um pouco estremecidas no momento. Por quê? Porque pela primeira vez em anos eu vi o que realmente importa. Ricardo tirou do bolso uma foto antiga do dia do casamento deles. Lembra desse dia? Eu não tinha nada além de sonhos e dívidas. E você disse que era mais que suficiente. Laura pegou a foto com cuidado, como se pudesse se quebrar. Éramos tão jovens. Eu estraguei tudo. Me perdi no caminho. Me tornei exatamente o tipo de homem que juramos que nunca seríamos. Um sino tocou ao longe. A escola começando suas atividades. As crianças já estão na aula? Ricardo perguntou, tentando imaginar seus filhos em seus uniformes escolares. Sim, a van escolar passa às 6h45. Laura hesitou por um momento. Quer ver algumas fotos deles? Ricardo sentiu seu coração acelerar enquanto Laura tirava o celular da bolsa. A primeira foto mostrava os 4 em uma festa de aniversário recente, todos em volta de um bolo simples decorado com papel de arroz. Meu Deus, eles são lindos. Sua voz falhou. São seus olhos. Laura deslizou para a próxima foto. E seu sorriso também, principalmente a Beatriz. Por 20 minutos, Ricardo viajou através dos momentos capturados no celular de Laura. Primeiros passos, primeiras palavras, apresentações escolares, dias no parque. Cada foto era uma punhalada de alegria e dor. Alegria por finalmente conhecer seus filhos, dor por todos os momentos perdidos. Quero fazer parte da vida deles. Ele disse finalmente, devolvendo o celular. Se você permitir, não como uma visita ocasional ou um pai de fim de semana. Quero realmente conhecê-los, estar presente. Laura o estudou por um longo momento. E se eles não quiserem? Se for difícil? Se não for como você imagina? Então vou tentar mais. E mais. E mais ainda. Ricardo segurou as mãos dela sobre a mesa. Não estou pedindo para voltarmos, Laura. Sei que perdi esse direito há muito tempo. Só quero a chance de ser pai dos nossos filhos. Ela retirou suas mãos gentilmente, mas seu olhar havia suavizado. Vou conversar com eles hoje à noite, explicar a situação. Se eles quiserem te conhecer, bem, podemos começar devagar. É tudo o que peço. Laura se levantou, ajeitando a bolsa no ombro.
Preciso ir. Tenho que estar no hospital em 1 hora. Faço faxina lá nas manhãs. Ricardo também se levantou. Quantos empregos você tem? 3. Hospital de manhã, escritório à tarde, restaurante à noite. E ainda estudo administração na faculdade nos intervalos. Ela deu um sorriso cansado. 4 crianças não se criam sozinhas. Ele sentiu uma onda de vergonha ao pensar em sua conta bancária, seus carros de luxo, suas viagens internacionais. Laura, deixa eu ajudar financeiramente, pelo menos... Não, ela foi firme. Primeiro conhece seus filhos. Construa uma relação com eles. Depois conversamos sobre o resto. Ela começou a se afastar, mas parou e se virou. Se eles aceitarem, tem um jogo de futebol do Lucas no sábado. 3 horas, na quadra da escola. Ele é goleiro do time. Ricardo sentiu seu coração dar um salto. Estarei lá. Observou Laura atravessar a rua e desaparecer na estação de trem. O café na sua frente estava frio e intocado, mas pela primeira vez em dias, sentia-se verdadeiramente aquecido por dentro. Seu telefone vibrou. Mais uma mensagem de Sofia. Mais uma de sua mãe. Ignorou ambas. Em vez disso, abriu o navegador e começou a pesquisar sobre desenvolvimento infantil, sobre como se aproximar de crianças após longa ausência, sobre como ser um pai melhor. A vida que conhecia havia desmoronado, mas das ruínas, algo novo e infinitamente mais valioso começava a surgir. Ricardo chegou à escola 45 minutos antes do horário marcado. Seu coração batendo como um adolescente em primeiro. Encontro, havia trocado o costumeiro terno por jeans e uma camisa polo. Uma tentativa consciente de não parecer tão fora de lugar quanto se sentia. No banco do passageiro, uma sacola esportiva nova continha 4 bolas de futebol profissionais. Uma decisão da qual agora se arrependia. Pareceria que estava tentando comprar a afeição das crianças. A quadra da escola era simples, mas bem cuidada. Nas arquibancadas improvisadas, pais já começavam a se acomodar, alguns com garrafas térmicas de café, outros com bandeirinhas feitas em casa. Uma faixa colorida anunciava: Torneio Interescolar, categoria Sub-10. Pai! A voz de Beatriz o pegou de surpresa. Ela corria em sua direção, seu cabelo castanho preso em 2 tranças, usando uma camiseta do time da escola. Atrás dela, Laura caminhava mais devagar, trazendo as outras meninas e um Lucas visivelmente nervoso em seu uniforme de goleiro. Ricardo congelou. Era a primeira vez que alguém o chamava de pai. Oi, Beatriz. Sua voz saiu embargada. Você trouxe mesmo as bolas que prometeu? Os olhos dela brilhavam de expectativa. Ricardo olhou confuso para Laura, que deu de ombros com um pequeno sorriso. Ela ouviu você mencionar no telefone ontem. Trouxe sim. Ele pegou a sacola do carro, sentindo-se subitamente grato por seu impulso de compra. Uma para cada um de vocês. Alice e Clara se aproximaram curiosas, enquanto Lucas mantinha uma distância cautelosa. Ricardo distribuiu as bolas, observando maravilhado como cada criança reagia de forma diferente ao presente. Beatriz abraçou a sua como se fosse um tesouro precioso. Alice imediatamente começou a quicar a bola no chão, testando seu som. Clara examinou minuciosamente a costura e o material. E Lucas apenas segurou a sua. Seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, estudando Ricardo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Obrigado, o menino disse formalmente, sua voz pequena, mas firme. Lucas é o melhor goleiro da escola, Beatriz anunciou orgulhosa. Ele não deixa ninguém fazer gol. Isso não é verdade, Lucas protestou corando. Semana passada o time do Colégio Santos fez 2 gols. Mas você defendeu um pênalti, Clara interviu, seus olhos brilhando por trás dos óculos. Calculei a probabilidade. Era menos de 23% de chance de defesa. Ricardo não conseguiu conter um sorriso.
Em menos de 5 minutos, já podia ver claramente as personalidades que Laura havia descrito. A admiração incondicional de Beatriz, o perfeccionismo de Lucas, a precisão analítica de Clara. Pai, Alice puxou sua camisa, sua voz melodiosa. Como Laura havia mencionado, você vai ficar para ver o jogo todo? Aquele pai novamente. Cada vez que ouvia a palavra, sentia seu coração se apertar. Vou sim, ele respondeu, agachando-se para ficar na altura dela. Não perderia por nada. Um apito soou, chamando os times para o aquecimento. Lucas se despediu com um aceno tímido e correu para o gol, enquanto suas irmãs arrastavam Ricardo para a arquibancada, cada uma querendo sentar ao seu lado. Elas conversaram muito sobre você essa semana, Laura comentou baixinho, sentando-se ao lado dele. Fizeram 1000 perguntas. Lucas é o mais reservado, mas sei que também está curioso. O jogo começou e Ricardo descobriu uma nova forma de nervosismo que nunca havia experimentado. O medo de ver seu filho enfrentando desafios. Cada vez que a bola se aproximava do gol, ele prendia a respiração. Lucas, no entanto, parecia transformar-se quando estava entre as traves. O menino tímido dava lugar a um goleiro confiante e ágil. Ele treina todo dia no quintal, Beatriz explicava, praticamente pulando no lugar. A gente ajuda chutando bola para ele defender. E eu criei um sistema de pontuação baseado na dificuldade das defesas, Clara complementou, ajustando os óculos. Com variáveis como velocidade da bola, ângulo do chute e distância. Eu faço a música da torcida, Alice completou, e começou a cantar uma melodia surpreendentemente complexa que fez Ricardo sorrir. O jogo estava equilibrado, 0-0. Quando aos 15 minutos do segundo tempo, o time adversário conseguiu um pênalti. Ricardo sentiu Laura segurar sua mão instintivamente, um gesto tão natural que nenhum dos dois percebeu no momento. Lucas se posicionou no gol, sua pequena figura determinada contra as traves. O batedor adversário era visivelmente maior que ele. A torcida prendeu a respiração. O chute foi forte e bem colocado, mas Lucas mergulhou no canto certo. A bola bateu em suas mãos e ricocheteou para longe. A arquibancada explodiu em gritos de comemoração. "Esse é meu filho!" Ricardo gritou, pulando da arquibancada sem perceber. Só quando viu os olhares surpresos ao seu redor é que notou o que havia dito. E o volume com que havia dito. Lucas olhou na direção dele e, pela primeira vez, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. O time da escola venceu por 1-0, com um gol nos minutos finais. Quando o juiz apitou o final da partida, Ricardo se viu no meio de uma celebração familiar que nunca havia experimentado. Beatriz pulava de alegria, Alice cantava uma música de vitória que acabara de compor, Clara recitava estatísticas impressionantes sobre a performance do irmão e Lucas se aproximou dele timidamente após receber os parabéns dos companheiros. Você viu a defesa do pênalti?" Ricardo se agachou novamente, ficando na altura do filho. "Vi sim, foi incrível, filho. Você tem um talento natural." O rosto do menino se iluminou com o elogio. Quer ver? Minha medalha do campeonato passado está lá em casa." Laura, que observava a cena, interveio suavemente. "Se seu pai não tiver outro compromisso, talvez ele queira vir tomar um café com a gente?" Ricardo olhou para seus 4 filhos. Beatriz praticamente quicando de empolgação, Alice já começando a cantar algo sobre café da tarde, Clara calculando mentalmente quantas xícaras precisariam. E Lucas com aquele pequeno sorriso esperançoso. E soube que não havia lugar no mundo onde preferisse estar. "Seria uma honra", ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Enquanto caminhavam para o carro, as crianças haviam insistido em ir no Porsche, para desgosto de Laura. Ricardo percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se completamente presente no momento. Não havia e-mails para checar,
Reuniões para planejar, negócios para fechar. Havia apenas aquele momento, aquelas crianças, aquela chance de começar a construir algo verdadeiramente significativo. Seu telefone vibrou no bolso. Provavelmente sua mãe ou Sofia novamente. Mas agora, mais do que nunca, tinha certeza de suas prioridades. Desligou o aparelho sem nem olhar a tela. O único som que queria ouvir era o das risadas de seus filhos. A casa da Rua das Orquídeas era ainda menor por dentro do que parecia por fora, mas havia algo especial nela, uma sensação de lar que Ricardo nunca havia experimentado em sua cobertura decorada por profissionais. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, claramente obra de Beatriz, e pequenas equações matemáticas escritas a lápis, que Laura tentava, sem sucesso, fazer Clara parar de escrever nas paredes. Um violão velho descansava num canto, cercado por partituras escritas à mão por Alice, e uma estante improvisada exibia orgulhosamente as medalhas e troféus de Lucas. Desculpe a bagunça, Laura comentou, rapidamente recolhendo alguns brinquedos do sofá. Com 4 crianças é difícil manter tudo em ordem. É perfeito, Ricardo respondeu honestamente, observando seus filhos se espalharem pela sala como se fossem pequenos tornados de energia. Pai, quer ver meus desenhos? Beatriz já puxava uma pasta cheia de folhas coloridas. Não, primeiro ele precisa ver minha coleção de partituras, Alice protestou. Mas eu quero mostrar meu projeto de ciências. Clara ajustou os óculos, ansiosa. Crianças, Laura interviu com uma autoridade suave que Ricardo imediatamente invejou. Deixem seu pai respirar um pouco. Que tal vocês se revezarem enquanto eu preparo um café? Eu ajudo com o café. Ricardo se ofereceu rapidamente. A cozinha era minúscula comparada à sua cozinha gourmet, mas estava impecavelmente organizada. Enquanto Laura preparava o café, Ricardo notou um quadro de horários detalhado preso à geladeira. 6 era acordar, preparar café da manhã. 6h45, van escolar. 7 era hospital. Ele leu em voz baixa, impressionado com a complexidade da rotina diária. É a única forma de fazer tudo funcionar, Laura explicou, medindo o pó de café. Entre os 3 empregos, a faculdade e as atividades das crianças, cada minuto precisa ser planejado. Ricardo sentiu uma onda de culpa. Como você consegue? Um dia de cada vez. Ela deu de ombros, mas ele podia ver o cansaço em seus olhos. O mais difícil é quando algum deles fica doente. Perder um dia de trabalho significa menos dinheiro no fim do mês, mas não posso deixá-los sozinhos. Um barulho na sala interrompeu a conversa. Aparentemente, Clara havia convencido as irmãs a participarem de um experimento científico improvisado. Nada de explosões dessa vez, Laura gritou automaticamente, fazendo Ricardo erguer as sobrancelhas em surpresa. Semana passada, ela tentou recriar uma reação química que viu num vídeo do YouTube, explicou com um suspiro resignado. Voltando à sala, Ricardo encontrou-se cercado por seus filhos, cada um ansioso para compartilhar seu mundo. Beatriz mostrou seus desenhos. Histórias completas contadas em imagens coloridas com um talento surpreendente para uma criança de sua idade. Alice tocou uma música que havia composto, suas pequenas mãos movendo-se com confiança pelo violão. Velho, Clara explicou seu último projeto de ciências, algo sobre a velocidade de crescimento de plantas sob diferentes tipos de luz que Ricardo só entendeu pela metade. Lucas, ainda tímido, mas claramente mais relaxado após o jogo, finalmente trouxe sua coleção de medalhas. Essa foi do primeiro campeonato, ele explicou, mostrando uma medalha de bronze um pouco amassada. Eu era reserva, mas o goleiro titular se machucou, e ele defendeu 2 pênaltis na final. Beatriz interrompeu orgulhosa. Na verdade, foram 3 defesas em 5 cobranças, uma taxa de sucesso de 60%. Clara corrigiu automaticamente. Ricardo absorvia cada detalhe, cada história, cada conquista que havia perdido.
Seu coração se apertava a cada novo descobrimento sobre seus filhos, mas também se enchia de um orgulho que nunca havia experimentado antes. Pai, Alice perguntou subitamente, sua voz séria, por que você nunca veio nos ver antes? O silêncio caiu pesado na sala. Laura, que voltava com uma bandeja de café e biscoitos, parou na porta. Ricardo olhou para cada um de seus filhos, sabendo que devia a verdade a eles. Porque eu não sabia que vocês existiam. E isso foi minha culpa. Eu não fui um bom marido para sua mãe. Estava tão focado no trabalho, em ganhar dinheiro, que não percebi as coisas mais importantes da vida. Quando sua mãe tentou me contar sobre vocês, eu estava indisponível. Como alguém pode estar indisponível para os próprios filhos? Lucas perguntou, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. Não pode. Ricardo respondeu simplesmente. Eu estava errado, muito errado. E perdi 5 anos maravilhosos das suas vidas por causa disso. Mas se vocês me derem uma chance, prometo que vou tentar compensar cada dia perdido. Beatriz foi a primeira a reagir, pulando em seu colo para um abraço. Alice se juntou logo em seguida, e Clara, após alguns cálculos mentais sobre a resistência do sofá. Lucas permaneceu em seu lugar, mas seu olhar havia suavizado. Você vai vir nos ver sempre agora? Beatriz perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Ricardo olhou para Laura, que assentiu levemente. Sempre que vocês quiserem me ver, prometo. Posso te mostrar minha técnica de defesa de pênaltis? Amanhã? Lucas perguntou timidamente. E eu posso tocar a nova música que estou compondo? Alice acrescentou. Tenho um novo experimento planejado, Clara exclamou. Desenhei nossa família toda. Beatriz mostrou um papel colorido onde 6 figuras sorridentes se davam as mãos. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos ao ver o desenho. Ali estava ele, muito maior que o necessário, ao lado de Laura, cercado por 4 pequenas figuras sorridentes. Uma família, sua família. O resto da tarde passou como um sonho. Ricardo ouviu sobre cada projeto escolar, cada sonho, cada medo. Descobriu que Beatriz tinha medo de trovões, que Alice cantava durante o sono, que Clara já havia lido todos os livros de ciências da biblioteca da escola e que Lucas guardava cada luva de goleiro que já havia usado, mesmo as muito gastas. Quando o sol começou a se pôr, sinalizando que era hora de partir, Ricardo percebeu que havia passado horas sem pensar em trabalho, em sua mãe, em Sofia ou em qualquer outro aspecto de sua antiga vida. Pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Volto amanhã, prometeu, recebendo 4 abraços apertados em resposta. No caminho para o carro, Laura o acompanhou. Você se saiu bem hoje. Eles são incríveis, Laura. Todos eles. Como você conseguiu fazer um trabalho tão incrível sozinha? Não foi fácil, ela admitiu. Mas olha para eles. Como poderia não valer a pena? Ricardo olhou de volta para a casa, onde 4 rostos o observavam pela janela. Beatriz acenava freneticamente. Alice soprava beijos. Clara provavelmente calculava a velocidade do seu carro. E Lucas finalmente sorria abertamente. Obrigado por me dar essa chance. Ele disse para Laura. Não é para mim que você precisa provar algo, Ricardo. É para eles. Ele assentiu, determinado. Sua vida havia mudado completamente em menos de uma semana, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava finalmente no caminho certo. Senhor Mendes, o conselho está esperando há 20 minutos. Ricardo mal ouviu sua secretária, enquanto terminava de digitar um e-mail para a professora de Clara. A filha tinha uma apresentação de ciências naquela tarde, e ele havia prometido estar presente. O projeto sobre energia solar que ela havia desenvolvido era impressionante. Tinha certeza que os executivos da empresa poderiam esperar mais alguns minutos. Já estou indo, Sandra. Ele finalizou o e-mail e pegou sua pasta.
Ah, e cancele minha reunião das 4. Tenho um compromisso inadiável. Sandra, que trabalhava com ele há uma década, ergueu as sobrancelhas. Até 2 semanas atrás, nada era mais inadiável que negócios para Ricardo Mendes. A sala de reuniões estava tensa quando ele entrou. Seu sócio, Marcelo, parecia particularmente irritado. Finalmente, Marcelo comentou acidamente. Agora que o grande CEO se dignou a aparecer, podemos discutir a crise que estamos enfrentando? Ricardo se sentou à cabeceira da mesa, ignorando o tom do sócio. Qual é a situação? Qual é a situação? Marcelo jogou uma pasta sobre a mesa. A situação é que nosso maior cliente está ameaçando cancelar o contrato porque você não compareceu ao jantar de negócios na semana passada. A situação é que 3 projetos importantes estão atrasados porque você tem saído mais cedo todos os dias. A situação é que você parece ter esquecido que tem uma empresa para administrar. Não esqueci nada, Ricardo respondeu calmamente, abrindo a pasta. O cliente não vai cancelar o contrato porque já conversei com ele pessoalmente esta manhã às 7 horas. Horário que ele prefere, por sinal. Os projetos estão sendo reajustados com novos prazos mais realistas que não exploram nossos funcionários. E quanto a sair mais cedo, ele olhou diretamente para Marcelo. Sim, tenho saído, porque descobri que tenho 4 filhos de 5 anos que não me conhecem. O silêncio caiu pesado na sala. A maioria dos executivos presentes já havia ouvido os rumores sobre a ex-esposa de Ricardo e as crianças, mas era a primeira vez que ele falava abertamente sobre o assunto. Ricardo, Marcelo suavizou o tom. Entendo sua situação pessoal, mas esta empresa vai sobreviver. Se eu passar algumas tardes com meus filhos, Ricardo o interrompeu. Na verdade, vai mais que sobreviver. Vamos fazer mudanças. Ele se levantou e caminhou até o quadro branco da sala. Primeira mudança: horários flexíveis para todos os funcionários com filhos. Segunda: creche no escritório. Temos espaço. No 3º andar. Terceira: revisão de todas as políticas de horas extras e trabalho nos fins de semana. Você perdeu a cabeça? Marcelo estava boquiaberto. Isso vai custar uma fortuna. Vai custar menos que perder bons funcionários por burnout, Ricardo respondeu, começando a fazer cálculos no quadro. Clara, minha filha de 5 anos, fez as contas para mim ontem. A produtividade aumenta 27% quando os funcionários têm equilíbrio entre trabalho e família. Está deixando uma criança de 5 anos influenciar decisões corporativas? Estou deixando o bom senso influenciar minhas decisões. Ricardo corrigiu. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Laura com uma foto de Clara ajustando seu cartaz de apresentação. Seu coração se apertou ao ver o sorriso nervoso da filha. A reunião está encerrada por hoje, ele anunciou, recolhendo seus pertences. Sandra vai enviar um memorando com todas as mudanças propostas. Quero feedback construtivo, não reclamações, até segunda-feira. Ricardo, Marcelo o seguiu até o corredor. Sua mãe me ligou, ela está preocupada com você. Disse que essa mulher, sua ex-esposa, está manipulando você, que essas crianças podem nem ser. Ricardo parou tão abruptamente que Marcelo quase colidiu com ele. Nunca mais. Sua voz era perigosamente baixa. Repita as mentiras da minha mãe. Aquelas crianças são minhas. E se você duvida, basta olhar uma foto delas. Tem meus olhos, meu queixo e, no caso de Clara, até minha obsessão por números. Mas sua vida está desmoronando. Sofia terminou com você. Você mal aparece nos eventos sociais. Está jogando fora anos de networking. Não, Marcelo. Minha vida está finalmente começando a fazer sentido. Ricardo suavizou o tom. Você tem filhos? 3, mas mal. Os vejo, você sabe como é nossa rotina. Não sei mais, e sugiro que você também reveja suas prioridades. No elevador, Ricardo checou novamente seu telefone.
Além da foto de Clara, havia mensagens de suas outras filhas. Beatriz havia feito um novo desenho da família, desta vez incluindo o cachorro que ela tanto queria ter. Alice tinha gravado uma nova música no violão velho, e até Lucas havia mandado uma mensagem curta perguntando se ele ainda viria ver o treino de futebol no fim de semana. As portas do elevador se abriram no estacionamento e Ricardo se dirigiu ao seu carro. Não mais o Porsche, mas um SUV mais prático que havia comprado na semana anterior. Depois que percebeu como era difícil acomodar 4 crianças no banco traseiro de um carro esporte. No caminho para a escola de Clara, parou em uma loja de brinquedos. Havia prometido a si mesmo que não tentaria comprar o amor dos filhos com presentes. Mas o kit de química que viu na vitrine era perfeito para estimular o interesse científico. De Clara, comprou também um bloco de desenho profissional para Beatriz, cordas novas para o violão de Alice e luvas de goleiro para Lucas. Quando chegou à escola, a apresentação já havia começado. Clara estava no palco do auditório, explicando com uma seriedade adorável como sua maquete de energia solar funcionava. Seus olhos se iluminaram quando viu o pai entrando discretamente e sentando-se ao lado de Laura. Achei que não viria, Laura sussurrou, e perder a primeira apresentação científica da minha filha. Ele sorriu. Nunca. Clara concluía sua apresentação. E assim, usando energia limpa e renovável, podemos ajudar a salvar nosso planeta. Alguma pergunta? Uma dezena de mãos se ergueu, e Clara começou a responder cada pergunta com uma precisão que fez Ricardo inchar de orgulho. Em meio às explicações técnicas, ela ocasionalmente olhava para ele, como se buscasse aprovação. Ela é brilhante, ele murmurou para Laura. Sim, é. Laura sorriu. Igualzinha ao pai, pelo menos a parte nerd. Quando a apresentação terminou, Clara correu até eles, suas tranças balançando. Pai, você viu quando eu expliquei sobre os painéis fotovoltaicos e sobre a conversão de energia? Eu decorei todas as fórmulas. Ricardo a pegou no colo, não se importando que seu terno italiano estivesse se amassando. Vi sim, minha cientista. Você foi incrível. Verdade? Os olhos dela brilhavam, mesmo sendo só uma apresentação de escola. Não existe só quando se trata de ciência. Ele respondeu seriamente. Cada descoberta é importante. Cada pergunta vale a pena ser respondida. Clara o abraçou forte. E naquele momento, Ricardo teve certeza absoluta. Todas as reuniões do mundo não valiam mais que este momento. Seu telefone vibrava no bolso. Provavelmente Marcelo ou sua mãe novamente. Mas ele nem se deu ao trabalho de verificar. Suas prioridades finalmente estavam no lugar certo. Era uma terça-feira comum quando o telefone tocou. Ricardo estava em seu escritório, revisando os novos projetos de benefícios para funcionários com filhos, quando Sandra entrou apressada. Senhor Mendes, é do Hospital Santa Clara, sobre a Laura. O mundo pareceu congelar por um instante. Ricardo agarrou o telefone. Alô? Sim, sou eu. O quê? Quando? Estou indo agora. Ele se levantou tão abruptamente que derrubou sua cadeira. Sandra, cancele tudo. Laura desmaiou no trabalho. Preciso buscar as crianças na escola e... Vai. Sandra já estava pegando o telefone. Cuido de tudo aqui. O trajeto até a escola nunca pareceu tão longo. 1000 pensamentos atravessavam sua mente. Como explicaria para as crianças? Como cuidaria delas, sozinho? Por que Laura nunca mencionou que não estava se sentindo bem? Na secretaria da escola, 4 rostinhos preocupados o aguardavam. A diretora já os havia reunido após a ligação do hospital. Mamãe está dodói? Beatriz perguntou assim que o viu, seus olhos marejados. Ricardo se agachou, abraçando os 4 ao mesmo tempo. Ela está no hospital, mas vai ficar bem. Os médicos estão cuidando dela. É por causa do coração dela.
Clara ajustou os óculos, sua voz tremendo. Eu vi os remédios no armário do banheiro, fiz uma pesquisa sobre cada um deles. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Laura tinha problemas cardíacos e ele não sabia. Vamos ver a mamãe? Alice perguntou, segurando a mão do pai. Primeiro vamos para casa trocar de roupa e pegar algumas coisas para ela. Ricardo respondeu, tentando manter a calma. Lucas, pode me ajudar a fazer uma mochila com o que sua mãe pode precisar. O menino assentiu, assumindo imediatamente o papel de ajudante. No carro, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelos soluços ocasionais de Beatriz. A casa na Rua das Orquídeas nunca pareceu tão triste. Ricardo observou seus filhos se movendo automaticamente em sua rotina, pendurando as mochilas, guardando os sapatos, e seu coração se apertou. Eles já haviam passado por isso antes, percebeu. Já sabiam o que fazer quando a mãe ficava doente. Pai, Clara puxou sua manga. A mamãe trabalha demais, o coração dela não aguenta. Eu calculei, são 18 horas de trabalho por dia, considerando os 3 empregos e o estudo. O corpo humano não foi projetado para isso. Ricardo sentiu uma onda de culpa o atingir. Enquanto ele vivia em sua cobertura luxuosa, Laura estava literalmente se matando de trabalhar para sustentar os filhos. Isso vai mudar, ele prometeu, mais para si mesmo que para Clara. Lucas apareceu com uma mochila organizada, pijama, produtos de higiene, até o livro que Laura estava lendo para a faculdade. Ela sempre leva um livro, ele explicou timidamente. Diz que aproveita cada minuto livre para estudar. No hospital, foram recebidos por uma médica de expressão séria. O senhor é o ex-marido? Ela perguntou, consultando a ficha. Precisamos conversar em particular. Ricardo olhou para os filhos, inseguro. Eu cuido deles, uma enfermeira se ofereceu gentilmente. Temos uma sala de recreação no andar. Depois que as crianças foram levadas, a médica não suavizou as palavras. Laura está com uma cardiopatia séria, agravada pelo excesso de trabalho e estresse. Ela precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 meses. Sem trabalho, sem estudos, sem esforço físico. Caso contrário, o próximo episódio pode ser muito mais grave. 2 meses. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Mas as crianças, as contas... Senhor Mendes, a médica o interrompeu. Sua ex-esposa está literalmente trabalhando até morrer. Ela teve sorte desta vez, foi apenas um aviso. Mas se continuar neste ritmo... Entendi. Ricardo respirou fundo. Posso vê-la? Laura estava pálida na cama do hospital, mas ainda assim tentou sorrir quando o viu. As crianças estão na recreação. Laura, por que não me contou sobre seu coração? Ela desviou o olhar. Não queria preocupar ninguém. Estou administrando. Ele se sentou na beira da cama. Você está se matando aos poucos. A médica disse que precisa de 2 meses de repouso absoluto. Impossível. Laura tentou se sentar, mas ele a impediu gentilmente. Não posso parar de trabalhar. As crianças precisam da mãe delas viva e saudável. Ricardo a interrompeu. Eu cuido de tudo. Ricardo, não, me escuta. Ele segurou a mão dela. Sei que não confio em mim como pai, e tem todo o direito. Falhei com vocês por 5 anos, mas me dá essa chance. Deixa eu provar que posso ser o pai que eles merecem. Laura o estudou por um longo momento. Não é só levar na escola e buscar. Ricardo, são 4 crianças, cada uma com sua personalidade, suas necessidades. Eu sei. Clara precisa de ajuda com os experimentos dela, mesmo que isso signifique algumas pequenas explosões ocasionais. Beatriz tem medo de trovões e só dorme com a luz do corredor acesa. Alice precisa de alguém para ouvir suas composições, mesmo às 6 da manhã. E Lucas precisa de segurança, de saber que pode confiar em mim.
Lágrimas surgiram nos olhos de Laura. Você realmente prestou atenção em cada detalhe. Ricardo sorriu suavemente. Agora descansa. Vou buscar as crianças para te verem um pouco e depois vou levá-los para minha casa. Sua casa? Laura franziu a testa. Já arrumei os quartos para eles. Comprei camas, roupas de cama com dinossauros. Para Lucas, unicórnios para Beatriz, notas musicais para Alice e planetas para Clara. Tinha planejado convidar eles para dormirem lá alguns dias, mas... Ele deu de ombros. Acho que o momento chegou antes do esperado. Nesse momento, 4 pequenos tornados invadiram o quarto, cada um tentando alcançar Laura primeiro. Ricardo observou como ela abraçava cada um, sussurrando palavras de conforto, garantindo que ficaria bem. Crianças, ela chamou depois de um momento, vocês vão ficar com o pai por umas semanas enquanto a mamãe descansa, ok? Houve um momento de silêncio tenso. Ricardo prendeu a respiração. Foi Lucas quem falou primeiro. O pai sabe fazer panqueca de chocolate? Ricardo riu aliviado. Não, mas podemos aprender juntos. Eu posso ensinar, Beatriz se ofereceu. Mamãe me ensinou a receita. E eu posso calcular as proporções exatas dos ingredientes. Clara acrescentou. Vou compor uma música sobre panquecas, Alice completou. Laura sorriu, seus olhos encontrando os de Ricardo. Havia preocupação ali, mas também algo mais. Confiança, talvez? Era um começo. Quando deixaram o hospital naquela noite, 4 crianças sonolentas e um pai determinado a não decepcionar. Ricardo sabia que sua vida estava prestes a mudar ainda mais drasticamente. Mas pela primeira vez não sentia medo dessa mudança. Estava pronto para ser pai em tempo integral. O primeiro dia começou às 5h30 da manhã, quando o despertador de Ricardo tocou. Ele havia estudado meticulosamente o quadro de horários da geladeira de Laura, determinado a manter a rotina das crianças o mais normal possível. O que não esperava era encontrar Alice já acordada, sentada no piano que ele havia comprado para ela, compondo silenciosamente com fones de ouvido. Bom dia, pai. Ela sussurrou, tirando os fones. Tive uma melodia na cabeça e precisava tocar, antes que escapasse. Ricardo sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Que tal me ajudar a acordar seus irmãos? Ah, a mamãe sempre deixa eu tocar a marcha imperial do Star Wars no piano para acordar todo mundo. Antes que Ricardo pudesse protestar, Alice começou a tocar a famosa música em volume considerável. O resultado foi instantâneo. Clara apareceu primeiro, já completamente vestida e com uma lista em mãos. Beatriz surgiu cambaleando, seu cabelo um ninho de passarinho, e Lucas veio por último, ainda abraçado com seu travesseiro. Pai, Clara ajustou os óculos, consultando sua lista. Calculei que precisamos sair em exatamente 47 minutos para compensar o trânsito aumentado das terças-feiras e chegar à escola no horário adequado. Ricardo piscou, ainda processando a informação. Certo. Então todos para o banho agora. Mas eu só tomo banho depois do café, Beatriz protestou. E eu preciso fazer exercícios de aquecimento vocal. Alice acrescentou. Manhã de terça é dia de revisar as lições extras de matemática, Clara informou, consultando o outro caderno. Lucas apenas observava, divertido, enquanto seu pai tentava coordenar 4 rotinas completamente diferentes. 1 hora depois, Ricardo havia aprendido várias lições fundamentais. Beatriz realmente precisava tomar café antes do banho ou ficava irritada. Alice precisava de seus 15 minutos de prática vocal ou ficava ansiosa. Clara, de fato, tinha exercícios extras de matemática às terças. E Lucas era o único que seguia qualquer rotina que fosse estabelecida, desde que envolvesse seus cereais favoritos no café da manhã. Pai, Beatriz chamou enquanto ele tentava fazer uma trança em seu cabelo. Após assistir 3 tutoriais no YouTube, você vai visitar a mamãe hoje? Vou sim, depois que deixar vocês na escola.
Querem mandar algo para ela? A resposta foi uma avalanche de desenhos, cartinhas e, no caso de Clara, um gráfico detalhado mostrando a evolução esperada da recuperação de Laura, baseado em suas pesquisas na internet. No carro, a caminho da escola, Ricardo percebeu que havia esquecido completamente da reunião marcada com investidores internacionais para aquela manhã. Enquanto parava no semáforo, mandou uma mensagem rápida para Sandra. Reunião por videoconferência. Explique que tive uma emergência. Família. Pai, Clara chamou do banco de trás. Você sabia que a probabilidade de atrasos escolares aumenta 23% quando há mudança na rotina familiar? É por isso que não vamos nos atrasar, ele respondeu, fazendo uma curva proibida à esquerda que fez todos gritarem de excitação. Conseguiu deixá-los na escola exatamente 1 minuto antes do sinal, não sem antes prometer que estaria no recital de Alice à tarde, traria os materiais corretos para o projeto de ciências de Clara, não esqueceria o dia do brinquedo de Beatriz e chegaria cedo para ver o treino de futebol de Lucas. De volta ao carro, finalmente sozinho, Ricardo respirou fundo. Seu telefone mostrava 47 chamadas perdidas, 23 e-mails urgentes e uma mensagem de sua mãe que ele continuava ignorando. No hospital, encontrou Laura sentada na cama, cercada de livros da faculdade. Nem pense nisso, ele disse, recolhendo os livros, ordens médicas, lembra? Mas tenho prova semana que vem, que você vai fazer quando estiver recuperada. Ele se sentou ao lado dela. As crianças mandaram algumas coisas para você. Laura sorriu ao ver os desenhos de Beatriz, riu da carta musical de Alice, escrita em partituras, estudou atentamente o gráfico de Clara e ficou emocionada com o pequeno bilhete de Lucas dizendo simplesmente: "Melhora logo, mamãe. O pai até que está se saindo bem." "É verdade isso?" ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Bem, só se atrasamos 47 minutos na rotina da manhã for considerado se sair bem." Laura riu, mas logo ficou séria. "Ricardo, tem certeza que pode fazer isso? São 4 crianças, cada uma com suas próprias necessidades, personalidades e desafios." "Sim, estou aprendendo. Por exemplo, aprendi que nunca devo tentar fazer Beatriz tomar banho antes do café, e que Alice acorda com melodias na cabeça que precisam sair imediatamente, e que Clara tem um cronograma mais detalhado que minha agenda corporativa." "E Lucas?" "Lucas?" Ricardo sorriu. "Lucas está me dando uma chance. Esta manhã, quando errei a receita do chocolate quente dele, em vez de reclamar, ele simplesmente disse: 'Amanhã você acerta, pai.'" Lágrimas surgiram nos olhos de Laura. "Eles precisavam tanto de você. E eu precisava deles, só não sabia." Ele checou o relógio. "Preciso ir. Tenho uma reunião por videoconferência em 10 minutos. Depois preciso comprar materiais. Para um projeto sobre sistema solar, passar na loja de música para trocar as cordas do violão de Alice e ainda descobrir como fazer tranças decentes no cabelo de Beatriz antes do balé." "Vai dar tudo certo." Laura sorriu. "Só não tente fazer tudo perfeito. Eles não precisam de perfeição, só precisam de você presente." Ricardo assentiu, guardando aquelas palavras no coração. Quando saiu do hospital, seu telefone tocou. Era Clara. "Pai, esqueci de avisar que hoje tem feira de ciências e preciso levar meu projeto sobre energia solar." Ele sorriu, já mudando sua rota para a loja de materiais escolares mais próxima. A reunião com os investidores teria que esperar. Afinal, tinha um sistema solar para construir. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcelo. "Onde você está? Os japoneses estão esperando." Ricardo digitou rapidamente. "Construindo um sistema solar com minha filha. Remarque para amanhã." Desligou o telefone antes que pudesse ver a resposta. Havia coisas mais importantes para se preocupar,
como calcular a distância exata entre Marte e Júpiter, segundo as especificações muito precisas de Clara. 3 semanas haviam se passado desde que Ricardo assumira os cuidados com as crianças. Sua cobertura no Morumbi, antes um showroom de design de interiores, agora parecia uma verdadeira casa. Desenhos de Beatriz decoravam a geladeira, partituras de Alice cobriam o piano, experimentos de Clara ocupavam um canto inteiro da sala. E as luvas de goleiro de Lucas eram guardadas cuidadosamente em uma prateleira especial. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Clara com seu livro de astronomia, Beatriz com seu urso favorito, Alice ainda cantarolando baixinho, e Lucas após sua história de aventuras, Ricardo estava em seu escritório improvisado, tentando equilibrar relatórios corporativos com a organização da festa de aniversário dos quadrigêmeos que se aproximava. A campainha tocou, surpreendendo-o. Já passava das 10 da noite. Sofia, ele franziu a testa ao abrir a porta. Sua ex-namorada estava diferente, mais séria, sem a usual produção impecável. Precisamos conversar, Ricardo. Ela entrou sem esperar convite. Sobre Laura? Sofia, se você veio tentar, não vim criar problemas. Ela o interrompeu, tirando uma pasta da bolsa. Vim consertar um. Ricardo observou enquanto ela espalhava diversos documentos sobre a mesa. Depois que você terminou comigo, fiquei furiosa. Contratei um investigador para descobrir algo sobre Laura, algo que pudesse... Ela hesitou. Algo que pudesse trazer você de volta. Mas o que descobri foi muito diferente do que esperava. Ela empurrou vários papéis em sua direção. Eram e-mails impressos, cartas, registros de ligações. Laura tentou te contatar dezenas de vezes quando descobriu a gravidez. Não foi 1 ou 2 tentativas. Foram meses de tentativas persistentes. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. Ali estava tudo. E-mails detalhados, explicando sobre a gravidez, cartas registradas, até registros de visitas ao seu escritório. Mas eu nunca... Sua mãe... Sofia o interrompeu novamente. Dona Mercedes interceptou tudo. Tinha um acordo com sua antiga secretária, Sandra. Sandra! Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Ela trabalha comigo há 10 anos. E é completamente leal à sua mãe. Sofia suspirou. Mas isso não é tudo. Quando Laura percebeu que suas mensagens estavam sendo bloqueadas, ela tentou algo diferente. Mais documentos foram empurrados em sua direção. Ricardo reconheceu o timbre do hospital onde Laura fazia seu pré-natal. Ela mandou os exames diretamente para seu médico, Dr. Paulo. Pediu que ele te contasse sobre a gravidez durante sua consulta de rotina. Ricardo se lembrava daquela consulta. Havia sido remarcada 3 vezes por problemas de agenda, até que acabou sendo atendido por outro médico. Sua mãe também interferiu nisso, Sofia continuou. Ela tem muito poder, Ricardo, mais do que você imagina. Ele se deixou cair no sofá, sua mente processando todas as informações. Por que você está me mostrando isso agora? Sofia se sentou ao seu lado, mais gentil do que ele já a havia visto. Porque passei as últimas semanas investigando Laura, esperando encontrar algo para prejudicá-la. Mas o que encontrei foi uma mulher que lutou desesperadamente para que você soubesse sobre seus filhos. Uma mulher que, mesmo depois de todas as portas fechadas, ainda tentou mais uma vez. Ela pegou um último envelope da pasta. Esta foi a última tentativa dela. Uma carta enviada à sua casa com fotos da primeira ultrassom. Mostrava os 4 bebês. Ricardo abriu o envelope com cuidado. As fotos estavam ali, amareladas pelo tempo, com uma data de 5 anos atrás. Junto havia uma carta escrita à mão, a caligrafia de Laura tremida. Ricardo, sei que você não quer me ver, sei que acredita que te traí. Mas estas crianças, nossos filhos, merecem conhecer o pai. São 4 pequenos milagres, Ricardo.
4 partes de nós dois. Não estou pedindo nada para mim. Só quero que eles tenham a chance de te conhecer, de terem um pai presente. Por favor, não negue isso a eles. Com amor, mesmo depois de tudo, Laura. Sua mãe pegou a carta antes que você chegasse em casa. Sofia explicou suavemente. O porteiro confirmou para meu investigador. Ricardo não percebeu que estava chorando até ver uma lágrima cair sobre a foto antiga da ultrassom. Depois disso, Sofia continuou, Laura desapareceu. O investigador descobriu que ela havia pedido transferência no emprego, mudado de cidade temporariamente. Ela realmente acreditou que você havia recebido todas as mensagens e escolhido ignorá-las. Por isso ela voltou para São Paulo depois. Ricardo murmurou. Para recomeçar, longe o suficiente para não me encontrar, mas perto o suficiente para ter uma vida melhor para as crianças. Ela nunca tentou te prejudicar, Ricardo. Nunca tentou usar as crianças contra você, mesmo trabalhando naquele restaurante, vendo você chegar com diferentes acompanhantes ao longo dos anos. Ela manteve o silêncio. Ricardo se levantou, abruptamente, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá fora, alheia ao turbilhão em seu peito. Por que, Sofia? Por que você está fazendo isso? Ela sorriu tristemente. Porque você nunca me olhou do jeito que olha para ela, mesmo antes de saber das crianças. E por que... Ela hesitou. Porque algumas semanas atrás descobri que estou grávida. Ricardo se virou surpreso. Não é seu. Ela esclareceu rapidamente. É do Thomas, aquele fotógrafo que conheci em Milão. Mas toda essa situação me fez perceber o que realmente importa. E percebi que não podia guardar essa informação sobre Laura. Não depois de ver como ela lutou para que você conhecesse seus filhos. Um barulho suave os interrompeu. Na porta do escritório, Beatriz estava parada em seu pijama de unicórnios. Pai, teve um trovão. Ricardo imediatamente foi até ela, pegando-a no colo. Está tudo bem, princesa. Quer dormir no meu quarto hoje? Ela assentiu, enterrando o rosto em seu pescoço. Sofia observou a cena com um sorriso suave. Preciso ir, ela disse, recolhendo seus pertences. Na porta, parou e se virou. Ricardo, não deixe sua mãe interferir novamente. Aquelas crianças, elas merecem todas as chances que puderem ter. Depois que Sofia saiu, Ricardo levou Beatriz para seu quarto. No caminho, parou para verificar os outros. Clara havia adormecido com um livro de física quântica para crianças. Alice abraçava seu violão e Lucas. Lucas estava acordado, observando a chuva pela janela. Pai? Ele chamou baixinho. Mamãe vai voltar para casa logo? Ricardo sentou na cama do filho, ainda com Beatriz no colo. Vai sim, campeão. E quando ela voltar, vamos ter uma longa conversa sobre família, sobre perdão, sobre recomeços. Lucas assentiu satisfeito e se aconchegou na cama. Ricardo ficou ali, velando o sono de seus filhos, enquanto a tempestade rugia lá fora e uma muito maior se acalmava em seu coração. Amanhã precisaria ter uma conversa séria com Sandra e depois uma ainda mais séria com sua mãe. Mas, por enquanto, tudo que importava eram aquelas pequenas respirações tranquilas e a certeza de que, mesmo com 5 anos de atraso, estava exatamente onde deveria estar. A mansão dos Mendes, no Jardim Europa, permanecia exatamente como Ricardo se lembrava. Imponente, fria e intimidante. Parou seu carro na entrada circular, observando as câmeras de segurança que o seguiam. Tinha certeza que sua mãe já sabia de sua chegada. Naquela manhã, havia deixado as crianças na escola com uma promessa especial. Hoje vou consertar algo que deveria ter sido consertado há muito tempo. Clara, naturalmente, pediu dados mais específicos. Lucas ofereceu um abraço silencioso de apoio.
Alice prometeu compor uma música sobre coragem. E Beatriz? Beatriz havia lhe dado um desenho, 6 pessoas de mãos dadas com um grande coração ao redor. O mordomo abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Sua mãe o aguarda no jardim de inverno, Sr. Ricardo. Claro que sim. O jardim de inverno sempre foi o local preferido de Dona Mercedes para suas conversas sérias. Era lá que ela o havia confrontado sobre seu casamento com Laura, anos atrás. Era lá que ela tentara convencê-lo a deixar o romance adolescente para trás e crescer. Dona Mercedes estava sentada em sua poltrona favorita, uma xícara de chá intocada à sua frente. "Então você finalmente veio", ela disse, sem se virar. "Imagino que aquela modelo tenha lhe contado o que descobriu." Ricardo sentiu seu sangue ferver. A casualidade no tom de sua mãe, como se estivessem discutindo o clima, era revoltante. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu dizer inicialmente. Ela finalmente se virou para encará-lo. "Por quê?" "Porque você merecia mais, Ricardo. Merecia alguém do nosso nível, alguém que entendesse nosso mundo." "Não." Ele se aproximou, colocando sobre a mesa os documentos que Sofia havia trazido. "Por que você roubou 5 anos da vida dos meus filhos? Por que você interceptou todas as tentativas de Laura de me contar sobre eles? Aquela mulher estava mentindo, manipulando você." "Chega!" A explosão de Ricardo fez a xícara de chá tremer. "Chega de mentiras, mãe. Laura tentou me contar de todas as formas possíveis, e você bloqueou cada tentativa, subornou minha secretária, interferiu com meu médico, interceptou cartas. Fiz o que era necessário para proteger." "Você? Proteger?" Ricardo riu amargamente. "Sabe o que Clara me disse ontem? Que queria ter conhecido o pai antes porque as probabilidades de vínculos emocionais são 47% mais fortes quando estabelecidos nos primeiros anos de vida. Minha filha de 5 anos fez pesquisa científica sobre a ausência do pai." Dona Mercedes se levantou, sua pose altiva vacilando levemente. "Você não entende? Aquela mulher, aquela família, não eram adequados para um Mendes." "Não. Adequados." Ricardo tirou seu celular do bolso, abrindo a galeria de fotos. "Olha para eles, mãe. Olha para os seus netos." Começou a mostrar as fotos. Clara explicando seu projeto de energia solar, Alice tocando piano, Beatriz com seus desenhos premiados na escola, Lucas defendendo um pênalti. Estes são seus netos brilhantes, talentosos e extraordinários, que você escolheu ignorar por puro preconceito. Eu mantive vigilância sobre eles." Ela tentou se defender. "Tinha relatórios." "Relatórios?" Ricardo guardou o celular. "Sabe o que acontece quando Beatriz tem medo de trovão? Ela se enrola como uma bolinha e só se acalma quando alguém canta para ela. Sabe qual é a música favorita de Alice no piano? Uma composição própria que ela fez sobre borboletas. Sabe que Clara já ganhou 3 feiras de ciências? Ou que Lucas treina goleiro todo dia, mesmo na chuva, porque quer ser o melhor." Lágrimas começaram a surgir nos olhos, sempre controlados de Dona Mercedes. "Você não apenas me roubou 5 anos com meus filhos." Ricardo continuou, sua voz agora mais suave, mas não menos intensa. "Você roubou deles a chance de terem uma família completa. Roubou de Laura a chance de não ter que trabalhar em 3 empregos para sustentá-los sozinha." "Eu posso consertar isso", ela sussurrou. "Posso dar dinheiro, educação, oportunidades." "Não", Ricardo foi categórico. "Você não vai comprar seu caminho de volta para a vida deles. Se um dia, e é um grande se, eles quiserem conhecer a avó, será porque escolheram, não porque foram comprados." "Ricardo, pelo amor de Deus, sou sua mãe e eu sou pai. E agora entendo que ser pai significa proteger seus filhos de qualquer um que possa machucá-los, mesmo que seja a própria família." Ele caminhou até a porta, parando apenas por um momento. "Sandra está demitida a propósito.
e sugiro que você não tente nenhum outro truque. Desta vez, estarei vigilante. Para onde você vai? Ela perguntou, sua voz tremendo. Buscar meus filhos na escola. Hoje é dia de feira de ciências e Clara vai apresentar um projeto sobre energia sustentável. Depois, Alice tem apresentação de piano, Beatriz tem aula de arte e Lucas tem treino de futebol. Ele sorriu levemente. Sabe, todas aquelas coisas que um pai deveria fazer. No carro, Ricardo respirou fundo várias vezes antes de dar a partida. Seu telefone mostrava uma mensagem de Laura. Como foi? Ele respondeu simplesmente, libertador. Olhou no relógio. Ainda tinha tempo de passar na confeitaria antes de buscar as crianças. Clara havia calculado que brigadeiros aumentavam o nível de serotonina em 82%. Ele não tinha certeza da precisão desse cálculo. Mas quem era ele para questionar? Quando chegou à escola, 4 rostos ansiosos o esperavam no portão. Pai! Beatriz correu para ele primeiro, como sempre. Você conseguiu consertar o que precisava? Ricardo abraçou seus filhos, sentindo o peso dos últimos 5 anos finalmente começar a se dissipar. Consegui, princesa. E sabem de uma coisa? Acho que hoje é um ótimo dia para começarmos a planejar a festa de aniversário de vocês. Os olhos das crianças brilharam com a menção da festa. No caminho para casa, enquanto Alice cantava uma música improvisada sobre festas, Clara calculava o número ideal de convidados. Beatriz planejava a decoração e Lucas discretamente sorria. Ricardo teve certeza. Algumas pontes haviam sido queimadas hoje, mas as que realmente importavam estavam mais fortes do que nunca. Mamãe volta para casa hoje. O anúncio de Beatriz ecoou pela cobertura às 6 da manhã, efetivamente acordando todos os moradores do apartamento. Ricardo, que já estava de pé preparando o café da manhã, sorriu ao ouvir a correria que se seguiu. Nas últimas 6 semanas, uma nova rotina havia se estabelecido. As manhãs eram uma dança organizada de preparação para a escola. Tardes eram preenchidas com atividades extracurriculares e as noites eram dedicadas a tarefas, histórias e momentos em família. Visitas diárias a Laura no hospital haviam se tornado parte natural desse ritmo, mas hoje era diferente. Hoje Laura voltaria para casa, não para a pequena casa em Itaquera, mas para o apartamento que Ricardo havia comprado 2 semanas antes. Em um bairro tranquilo da Zona Leste, muito mais próximo à escola das crianças. Pai! Clara apareceu na cozinha, já completamente vestida e com uma prancheta em mãos. Finalizei o cronograma para hoje. Considerando o tempo médio de alta hospitalar e o trânsito desta região às 10 horas da manhã, precisamos sair em exatamente 47 minutos para... Alice interrompeu, entrando deslizando no piso em suas meias coloridas. Precisamos cantar a música que eu compus para a mamãe primeiro. E eu preciso terminar o desenho de boas-vindas, Beatriz acrescentou, correndo com lápis de cor em punho. Lucas, o último a chegar, carregava algo escondido atrás das costas. Pai, você acha que a mamãe vai gostar? Revelou um pequeno álbum de fotos que havia montado secretamente, documentando todos os momentos importantes que haviam compartilhado nas últimas semanas. Ricardo sentiu seu coração apertar ao folhear as páginas. Fotos do primeiro gol defendido por Lucas com o pai na plateia, Clara recebendo seu prêmio na feira de ciências, Beatriz mostrando orgulhosa seu primeiro quadro emoldurado, Alice em sua apresentação de piano. Ela vai amar, filho. O café da manhã foi uma mistura de excitação e ansiedade. Ricardo observava seus filhos, maravilhado com como cada um expressava suas emoções de maneira única. Clara organizava e reorganizava sua lista, canalizando sua ansiedade em planejamento. Alice não parava de cantarolar novas melodias. Beatriz desenhava compulsivamente e Lucas, sempre o mais contido, apenas sorria suavemente enquanto ajudava a arrumar a mesa. No hospital,
Encontraram Laura já vestida e pronta, sentada na beira da cama, com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Mamãe! O grito foi em uníssono, e logo ela estava cercada por 4 crianças ansiosas para mostrar suas surpresas. Calma, um de cada vez! Laura riu, abraçando todos ao mesmo tempo. Deixa a mamãe ver direito cada presente. Ricardo observou da porta enquanto Laura admirava o desenho de Beatriz, ouvia atentamente a nova música de Alice, estudava os cálculos de probabilidade de Clara sobre sua recuperação completa e folheava emocionada o álbum de Lucas. Prontos para ir para casa? Ele finalmente perguntou. Um silêncio repentino caiu no quarto. Era a primeira vez que a palavra casa era mencionada. E todos sabiam que seu significado havia mudado. Para qual casa vamos? Beatriz perguntou baixinho. Ricardo e Laura trocaram um olhar. Haviam conversado muito sobre isso nas últimas semanas, durante as visitas diárias dele ao hospital. Para nossa nova casa, Laura respondeu suavemente. Onde todos poderemos ficar juntos. Todos? Lucas perguntou, seus olhos verdes indo de Laura para Ricardo. Sim, campeão. Ricardo se aproximou, sentando-se na beira da cama. Se sua mãe concordar, eu gostaria muito de tentar fazer nossa família funcionar de novo, do jeito certo desta vez. Laura pegou sua mão discretamente, um gesto que não passou despercebido pelas crianças. Isso significa que vocês vão casar de novo? Alice perguntou, seus olhos brilhando. Não, querida, Laura respondeu honestamente. Significa que vamos tentar ser uma família, mesmo morando na mesma casa, mesmo não sendo casados. Significa que seu pai e eu vamos tentar ser amigos primeiro, pais sempre, e ver o que o futuro reserva. Calculei as probabilidades, Clara anunciou, ajustando os óculos. Baseado nos padrões de comportamento observados nas últimas 6 semanas e considerando variáveis emocionais, existe 78,3% de chance de sucesso neste arranjo familiar. Ricardo não pôde conter uma risada. Só 78,3%? É um número muito bom, pai, Clara protestou, considerando a complexidade das relações humanas e a quantidade de variáveis envolvidas. E eu já compus 3 músicas para nossa nova casa. Alice interrompeu. E eu desenhei todos os quartos. Beatriz mostrou mais um desenho. Lucas permaneceu quieto por um momento antes de perguntar. Pai, você vai mesmo ficar? Mesmo quando a mamãe estiver boa de novo? Ricardo se ajoelhou na frente do filho. Vou, Lucas. Não vou desaparecer nunca mais. Prometo. O menino assentiu solenemente antes de abrir um de seus raros sorrisos. A saída do hospital foi uma pequena aventura por si só, com 4 crianças tentando ajudar com as malas, cada uma à sua maneira. No carro, Laura observava a cidade passar pela janela, sua mão ocasionalmente encontrando a de Ricardo no câmbio. Quando chegaram ao novo apartamento decorado com faixas de boas-vindas feitas pelas crianças, Laura parou na entrada, emocionada. É perfeito, ela sussurrou. E era. Não tinha o luxo da cobertura de Ricardo, nem a simplicidade acolhedora da casa em Itaquera. Era algo novo, um começo fresco, com espaço para todos crescerem, juntos. Vem, mamãe, Beatriz puxou sua mão. Quero te mostrar seu quarto. O pai deixou a gente ajudar a decorar. Enquanto as crianças arrastavam Laura pelo apartamento, mostrando cada detalhe que haviam ajudado a escolher, Ricardo observava, seu coração transbordando. Não era uma família tradicional, não era o que a sociedade esperava, não era o que sua mãe havia planejado para ele. Era muito melhor, era real. A probabilidade de chuva é de apenas 12% amanhã, Clara anunciou durante o jantar, consultando seu tablet. Considerando a média histórica para esta época do ano e os padrões atmosféricos atuais, nossa festa no parque deve acontecer sem problemas. Ricardo e Laura trocaram sorrisos sobre a mesa.
nas últimas 2 semanas, os preparativos para o aniversário dos quadrigêmeos haviam dominado completamente a rotina familiar. Cada criança tinha contribuído à sua maneira para o planejamento. Clara com suas análises meticulosas e planilhas de organização, Alice com a seleção musical e apresentações planejadas, Beatriz com a decoração artística e Lucas, surpreendentemente tomando a frente da organização dos jogos e brincadeiras. Pai, Beatriz perguntou, brincando com seu macarrão, você tem certeza que não quer convidar a vovó Mercedes? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Laura alcançou discretamente a mão de Ricardo sob a mesa, oferecendo apoio silencioso. Não, princesa, ele respondeu suavemente. Às vezes, mesmo sendo família, algumas pessoas precisam de tempo e espaço para aprender a fazer a coisa certa. Como você precisou? Lucas perguntou, sua perspicácia surpreendendo a todos. Exatamente como eu precisei. Ricardo confirmou, orgulhoso da compreensão do filho. Mas amanhã não é dia de pensar nisso. É dia de celebrar vocês 4. E a música que eu compus? Alice exclamou. Pai, você não esqueceu de alugar o piano, né? Claro que não. E também não esqueci seu violão novo, o kit de arte profissional da Beatriz, o telescópio da Clara e as luvas de goleiro especiais do Lucas. Ricardo, Laura o repreendeu suavemente. Não era para contar sobre os presentes. As crianças explodiram em gritos de empolgação e o resto do jantar foi uma animada discussão sobre os preparativos finais. Na manhã seguinte, o parque municipal que haviam reservado para a festa começou a se transformar desde cedo. Beatriz havia insistido em um tema que combinasse os interesses de todos: arte, música, ciência e esporte, uma celebração da família. O resultado era uma decoração única que refletia perfeitamente a personalidade de cada um dos aniversariantes. Os primeiros convidados começaram a chegar às 2 da tarde. Eram uma mistura interessante, colegas da escola, amigos, do time de futebol de Lucas, companheiros do coral de Alice, o clube de ciências de Clara e a turma de arte de Beatriz. Laura observava, emocionada, enquanto Ricardo recebia a todos, com uma naturalidade que nunca demonstrara em seus antigos eventos sociais. Está tudo perfeito, ela comentou quando ele se aproximou com 2 copos de refrigerante. Quase perfeito, ele corrigiu, entregando-lhe um copo. Falta só uma coisa. Antes que Laura pudesse perguntar o que era, Alice correu até o piano que havia sido instalado no centro do parque. O som das primeiras notas fez todos se virarem. Esta é uma música que eu compus para minha família, ela anunciou com surpreendente desenvoltura. Chama-se Novos Começos. A melodia que se seguiu era surpreendentemente complexa para uma criança de 6 anos, alternando entre momentos de melancolia e alegria, terminando em um crescendo esperançoso que trouxe lágrimas aos olhos de vários adultos presentes. Quando Alice terminou, foi a vez de Clara subir ao pequeno palco improvisado. Segundo minhas pesquisas, apenas 0,07% dos nascimentos são de quadrigêmeos. Isso nos torna estatisticamente raros. Mas o que nos torna realmente especiais é nossa família. Fizemos alguns cálculos e a probabilidade de tudo ter dado certo como deu é ainda menor, 0,03%. Mas aconteceu. Beatriz foi a próxima, revelando uma grande tela coberta. Este é meu presente para nossa família. A pintura mostrava 6 figuras de mãos dadas sob um céu estrelado, cada uma retratada com detalhes surpreendentes para uma artista tão jovem. Por fim, Lucas se aproximou do microfone visivelmente nervoso. Eu não sou bom com palavras como minhas irmãs, mas aprendi com o futebol que às vezes precisamos dar uma chance para as pessoas provarem seu valor. Como quando deixamos um jogador reserva entrar em campo.
Ele olhou diretamente para Ricardo. Às vezes, ele surpreende todo mundo e se torna o melhor jogador do time. Ricardo não conseguiu conter as lágrimas, e Laura também não. As crianças correram para abraçá-los, formando o grupo que Beatriz havia retratado em sua pintura. O resto da festa foi uma celebração perfeita da nova realidade daquela família. Houve jogos organizados por Lucas, apresentações musicais coordenadas por Alice, experiências científicas supervisionadas por Clara, com apenas uma pequena explosão controlada, e uma exposição de arte curada por Beatriz. Quando chegou a hora do parabéns, 4 bolos diferentes, cada um refletindo a personalidade de um dos aniversariantes, foram trazidos para as mesas. As crianças se posicionaram, cada uma diante de seu bolo personalizado. Notas musicais para Alice, planetas para Clara, pincéis e tintas para Beatriz e um campo de futebol para Lucas. Façam um pedido. Laura sussurrou enquanto as velas eram acesas. As 4 crianças se entreolharam, sorriram e sopraram as velas juntas. Mais tarde, quando a festa começava a se dispersar e o sol se punha no horizonte, Ricardo encontrou Laura sentada em um balanço, observando as crianças brincarem com seus últimos convidados. "No que você está pensando?" ele perguntou, sentando-se no balanço ao lado. "Em como a vida dá voltas", ela respondeu. "Há um ano eu estava trabalhando 3 empregos, preocupada se conseguiria fazer uma festa de aniversário decente para eles. E agora estamos aqui", ele completou. Todos juntos", ela repetiu, sorrindo. No centro do parque, 4 crianças riam e brincavam, suas sombras se alongando no gramado enquanto o dia chegava ao fim. Não era uma família tradicional, não era o que qualquer um deles havia planejado, mas era deles, e era perfeita, exatamente do jeito que era. Uma brisa suave agitava as cortinas do apartamento enquanto Laura terminava de se arrumar para sua formatura. No espelho, ajustava a beca preta com um misto de orgulho e nervosismo. Depois de tantos anos de estudo noturno, tantos sacrifícios, finalmente estava se formando em administração pela Universidade de São Paulo. "Mãe", a voz de Beatriz soou do corredor. "O pai disse que já está quase na hora." Laura sorriu, observando sua filha entrar no quarto usando seu vestido favorito, os cabelos cuidadosamente trançados por Ricardo. Ele finalmente havia dominado a arte das tranças após incontáveis tutoriais do YouTube. "Como estou?" Laura perguntou, girando para mostrar a beca completa. "Linda!" Beatriz exclamou. "Espera, deixa eu fazer um desenho rápido." No corredor, sons familiares enchiam o apartamento. Alice praticava no piano a música que havia composto especialmente para a ocasião. Clara recitava estatísticas sobre formandos da USP e Lucas, já elegante em seu terno pequeno, ajudava Ricardo a organizar a câmera para as fotos. "Família", Ricardo chamou. "Hora de ir!" O auditório da universidade estava lotado. Da primeira fila, 4 crianças observavam orgulhosas, enquanto sua mãe subia ao palco para receber seu diploma. Ricardo, sentado entre elas, segurava a câmera com mãos trêmulas de emoção. "Pai", Clara sussurrou, "você sabia que apenas 10,1% dos estudantes consegue se formar, mantendo nota máxima enquanto trabalha e cuida de família?" "Sua mãe sempre foi excepcional", ele respondeu, sem tirar os olhos de Laura. Depois da cerimônia, a família se reuniu em uma cafeteria próxima à universidade. Era o mesmo lugar onde Laura costumava estudar durante suas poucas horas livres, anos atrás. Agora, sentada entre seus filhos, com seu diploma na mesa e uma xícara de chocolate quente nas mãos, ela mal podia acreditar na transformação de sua vida. "Tenho um anúncio para fazer", Ricardo disse depois que todos fizeram seus pedidos. "Laura, eu sei que você provavelmente vai querer procurar emprego agora que se formou." "Na verdade", ela o interrompeu com um sorriso, "já tenho uma proposta."
Ricardo piscou surpreso. Tem. A professora orientadora do meu TCC me recomendou para uma ONG que trabalha com microcrédito para mães solo. Eles precisam de alguém que entenda não só de administração, mas também da realidade dessas mulheres. Isso é perfeito para você, Ricardo exclamou. E eu calculei, Clara interveio, que o escritório da ONG fica exatamente a 3,7 quilômetros de nossa casa, com tempo médio de deslocamento de 22 minutos, considerando o trânsito. E eu posso compor uma música sobre microcrédito, Alice acrescentou entusiasticamente. E eu posso fazer cartazes para ajudar, Beatriz completou. Lucas, quieto como sempre, apenas sorriu e disse: você vai ser ótima mãe. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Como vocês cresceram. Lembro de quando mal podiam alcançar o balcão da cozinha. E agora, Clara já ganhou a Olimpíada Estadual de Matemática. Alice está compondo peças que músicos profissionais elogiam. Beatriz teve seu primeiro quadro exposto na galeria da escola. E Lucas, ela sorriu para o filho. Lucas foi selecionado para a equipe juvenil. E o pai aprendeu a fazer tranças, Beatriz acrescentou, fazendo todos rirem. Ricardo observava a cena com o coração cheio. Nos últimos meses, desde que haviam se mudado para o novo apartamento, uma rotina confortável havia se estabelecido. Ele e Laura dividiam as responsabilidades parentais, construindo uma amizade sólida que, aos poucos, começava a mostrar sinais de algo mais. Laura, ele chamou suavemente, ainda não fiz meu anúncio. Todos se voltaram para ele curiosos. Decidi vender a empresa. O quê? Laura quase derrubou sua xícara. Não toda, ele esclareceu rapidamente, mas a maior parte. Vou manter apenas uma participação minoritária e um assento no conselho. Marcelo vai assumir a gestão principal. Mas por quê? Ricardo sorriu. Porque quero começar algo novo. Algo que faça mais sentido com quem eu me tornei. Ele tirou alguns papéis da pasta. Estou criando uma fundação para ajudar famílias monoparentais, especialmente mães solo, com suporte financeiro e educacional. Laura pegou os papéis com mãos trêmulas, lendo o projeto. E, ele continuou, gostaria muito que você considerasse ser a diretora executiva. Ninguém entende melhor do que você as necessidades dessas famílias. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Alice, que começou a tocar uma melodia suave em seu violão de bolso. Ela sempre carregava um para casos de inspiração emergencial. Isso significa que vocês vão trabalhar juntos? Lucas perguntou. Se sua mãe aceitar, Ricardo respondeu, olhando esperançoso para Laura. Ela estudou os papéis por mais um momento antes de sorrir, com uma condição. Qual? Que a fundação tenha uma creche no local e que aceite crianças que gostam de fazer experimentos científicos, compor músicas às 6 da manhã, pintar nas paredes e treinar futebol nos corredores. Ricardo riu. Acho que podemos arranjar isso. Então calculamos uma probabilidade de 94,7% de sucesso. Clara anunciou alegremente. Só 94,7%? Ricardo provocou, relembrando sua antiga conversa. É um excelente número, pai. Clara protestou. Considerando todas as variáveis e... Foi interrompida por Beatriz, que havia terminado mais um desenho. A família reunida em torno de uma mesa, cada um contribuindo com seu talento único para algo maior. Laura observou o desenho, depois olhou para Ricardo. Não precisavam de palavras para entender o que estava acontecendo. Seu relacionamento havia evoluído naturalmente, dia após dia, momento após momento. Não era mais o amor impetuoso da juventude, mas algo mais profundo, construído sobre compreensão, respeito e, acima de tudo, o amor pelos 4 pequenos milagres que haviam mudado suas vidas. Então, Alice perguntou, dedilhando seu violão, isso significa que teremos que compor uma música nova para a fundação?
E fazer cartazes, Beatriz acrescentou. E calcular projeções de impacto social, Clara completou. E talvez, Lucas sugeriu timidamente, podemos ter um time de futebol para os filhos das mães que trabalharem lá? Ricardo e Laura se entreolharam sorrindo. A vida havia dado voltas inesperadas para trazê-los até ali. O caminho não havia sido fácil, mas cada desafio, cada obstáculo tinha valido a pena. Porque no final não eram apenas 6 pessoas compartilhando um apartamento. Eram uma família construída com amor, fortalecida pelas diferenças, unida pelos laços que nenhuma distância ou tempo poderia quebrar. E isso, mais do que qualquer cálculo de Clara poderia medir, mais do que qualquer música de Alice poderia expressar, mais do que qualquer desenho de Beatriz poderia retratar, e mais do que qualquer defesa de Lucas poderia proteger, era simplesmente perfeito. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.